Contagem de carboidratos para pessoas com diabetes tipo 1. Se você não sabe o que é ou quer aprender mais sobre isso, fica nesse vídeo porque é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, antes de mais nada, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que nós compartilharmos por aqui. Vamos lá! Se você tem diabetes tipo 1 há muito tempo, você com certeza já ouviu falar sobre contagem de carboidratos. E se você tem diabetes tipo 1 há pouco tempo, com certeza você ainda vai ouvir falar sobre isso. Mas Thales, afinal, o que é contagem de carboidratos? Vamos lá. Para entender o que é contagem de carboidratos, primeiro nós precisamos entender como funciona a insulina e a correção das refeições no tratamento do diabetes. Muitas pessoas, ou é muito comum no início do tratamento, se trabalhar com doses fixas de insulina para determinadas refeições. Como assim? Você vai passar pelo endocrinologista, pelo nutricionista, e é muito comum eles recomendarem o seguinte: olha, para o café da manhã você vai aplicar 4 unidades de insulina. Para o almoço você vai aplicar 6 unidades de insulina. Para o jantar você vai aplicar 6 unidades de insulina. Para o lanche da tarde, 4 unidades de insulina. Essas doses elas são fixas, não mudam. E isso é um grande problema. Esse método, essa forma, ela é deficiente, digamos assim. Ela não é a melhor forma de se tratar o diabetes, de se usar a insulina. Por quê? Porque isso pode nos causar vários problemas relacionados a hipo e hiperglicemias. Quando nós trabalhamos com doses fixas, ou nós assumimos que toda refeição será igual, ou nós assumimos que a nossa necessidade de insulina não muda de acordo com as refeições. E ambos os lados, ambas as formas de se pensar estão erradas. Então, por exemplo, se eu fixo que para todo o café da manhã a minha dosagem de insulina vão ser 4 unidades, em alguns dias essa dosagem de insulina pode sobrar, o que vai me causar hipoglicemias após o café da manhã. Em outros dias, essa dosagem de insulina pode faltar, o que vai me levar a hiperglicemias. E por que isso acontece? Porque nem sempre eu como a mesma coisa e nem sempre eu como as mesmas quantidades. E quando eu não como sempre as mesmas coisas ou sempre as mesmas quantidades, a quantidade de macronutrientes, de carboidratos, principalmente nas minhas refeições, irá mudar. Então, se hoje eu comi arroz e na outra refeição, no almoço do outro dia eu não comi arroz, a minha quantidade de carboidrato na refeição com certeza será diferente. Se hoje eu comi 2 colheres e no outro dia, no dia anterior, eu comi apenas 1, a quantidade de carboidrato também será diferente. Isso faz com que, ora, sobre insulina e você terá que ficar comendo sem necessidade para evitar hipoglicemias, ou fará com que, ora, falte insulina. Às vezes você come mais carboidratos, mais uma quantidade maior, e isso faz com que falte insulina e você fique tendo hiperglicemias após a refeição. Então, pensando do ponto de vista glicêmico, essa forma de dosagens fixas não é uma forma muito legal de se trabalhar, não te ajuda muito no controle glicêmico em longo prazo. Pode ser uma forma interessante no início do tratamento, quando você ainda está aprendendo a lidar com todas essas mudanças. Porém, em longo prazo, não é o ideal para o seu controle glicêmico. Além disso, não é o ideal também para a sua liberdade e qualidade de vida. Por quê? Porque você vai ficar ou sofrendo sempre com hipo e hiperglicemias toda vez que quiser mudar, comer alguma coisa diferente, ou você terá que ficar engessado e manter sempre só a mesma alimentação, o que também não é legal, reduz a nossa liberdade. Então, método de dosagem fixa de insulina tem principalmente 3 pontos negativos. Primeiro, as variações glicêmicas que são maiores. Segundo, você perde a sua liberdade para se alimentar de acordo... Não que você possa, a partir do momento que faça a contagem de carboidratos, possa comer o que quiser. Afinal de contas, nós precisamos manter uma alimentação saudável por causa da nossa saúde. Mas você tem mais direito de escolha, digamos assim. E você também perde um pouco da qualidade de vida. Por quê?
perde a sua liberdade de escolha e está sempre sofrendo com os efeitos, com os sintomas da variação glicêmica. E é aí que entra a contagem de carboidratos, ou seja, ajustar as doses de insulina realmente de acordo realmente com o que você irá consumir. Ao invés de fixar doses de insulina para cada refeição e tornar isso um padrão, nós começamos a ajustar e individualizar realmente de acordo com o que eu preciso de insulina para aquela refeição e o que eu estou consumindo naquela refeição. Mas, Thales, como que funciona isso? Vamos lá. A contagem de carboidratos, ela parte de um princípio básico chamado relação insulina-carboidrato. Ou seja, nós entendemos, por vários testes, nós descobrimos quanto uma unidade de insulina cobre de carboidrato no seu organismo. Ou seja, para uma unidade de insulina, eu posso comer 30 gramas de carboidrato, ou vice-versa, ok? Olha, para tantas gramas de carboidrato, eu preciso de uma unidade de insulina. Então é bem comum nós partirmos de uma relação 1:10 ou 1:15. Alguns médicos e nutricionistas usam 1:10, outros usam 1:15, que significa o quê? Para cada uma unidade de insulina, quer dizer que uma unidade de insulina cobre 10 a 15 gramas de carboidrato. Depende, se for 1:10, significa que uma unidade cobre 10 gramas de carboidrato. Se for 1:15, significa que uma unidade de insulina cobre 15 gramas de carboidrato. Algumas pessoas têm uma relação insulina-carboidrato, por exemplo, de 1:30, ou seja, são mais sensíveis à insulina e uma unidade de insulina cobre 30 gramas de carboidrato. Thales, mas como assim cobre 30 gramas? Significa que se essa pessoa está com uma glicemia em 100 e ela aplicar insulina, aplicar uma unidade de insulina e consumir 30 gramas de carboidrato, daqui a 2 horas a sua glicemia vai estar ainda muito próxima de 100. Ela não vai ter hiperglicemias. Ou seja, significa que uma unidade de insulina é o suficiente para manter a glicemia no sangue dentro da faixa-alvo, dentro da meta, após consumir 30 gramas de carboidrato. Uma unidade é o suficiente para manter a glicemia legal após consumir 30 gramas de carboidrato. Isso é a relação insulina-carboidrato. Ah, Thales, mas como que eu acho isso? Na maioria das vezes, nós partimos de um ponto fixo, que é essa relação, por exemplo, de 1:15, e vamos ajustando. Como assim nós vamos ajustando? Como que isso acontece? É basicamente o seguinte: você vai contar os carboidratos usando a relação 1:15, aplicar a insulina, comer. Daqui a 2 horas, se a sua glicemia tiver ficado dentro da meta legal, se ela não tiver variado mais do que 30 pontos, ok, significa que a sua relação insulina-carboidrato é realmente 1:15. Se ela tiver subido muito, eu fiz 1:15, consumi, comi, apliquei insulina, comi e a glicemia disparou. Então significa que não é 1:15, vai ser menos, talvez 1:10. Fiz 1:15, comi e tive hipoglicemia em até 2 horas após a refeição. Então significa que não é 1:15, é mais, ou seja, 1:20, 1:30 talvez. Então nós vamos testando, fazendo a contagem e a medição 2 horas após a refeição para entender se é realmente aquela relação ou não. Então, perceba que nós já não partimos de um princípio generalizado, já não é uma dosagem fixa. Nós entendemos que existe uma relação entre a quantidade de insulina, uma unidade de insulina, e a quantidade de carboidratos que aquela uma unidade de insulina cobre. A partir dessa relação entre insulina e quantidade de carboidratos, nós começamos a fazer a contagem de carboidratos, que é o quê? Digamos que eu tenho uma relação insulina-carboidrato de 1:15 e eu vou fazer o meu café da manhã. Nesse meu café da manhã, eu vou consumir um pão francês, por exemplo. Eu pego aquele pão francês e eu posso usar ou tabelas, existem tabelas como a tabela da SBD, ou aplicativos que são muito bons. Eu vou usar esses aplicativos e essas tabelas para descobrir quanto de carboidrato tem naquele pão francês. Então algumas tabelas vão ter lá pão francês médio, e aí você vai olhar pão francês médio e vai ver quanto de carboidrato tem naquele pão francês médio.
Ou no aplicativo, por exemplo, o Fatscreen, o MySugar, você pode colocar lá pão francês médio e ele vai te informar quanto de carboidrato tem. Alguns aplicativos também trabalham com a pesagem, ou seja, você vai pesar aquele pãozinho, então é interessante você ter uma balança em casa e até uma balança pequena para carregar na bolsa, no bolso. Você vai pesar aquele pão, olha, tem 20 gramas esse pão. Você vai lá no aplicativo ou na tabelinha e olha, pão francês 20 gramas. Então, exemplo meramente ilustrativo, ok? Em um pão francês de 20 gramas, eu tenho 10 gramas de carboidrato. Opa, beleza, então eu já sei quanto eu preciso aplicar para aquele pão. Digamos que você vai comer também uma fatia de queijo. E aí você pesa essa fatia de queijo, olha, a fatia de queijo deu 5 gramas, nessas 5 gramas tem 2 gramas de carboidrato. Exemplo meramente ilustrativo. Então significa que aí você vai fazer isso para todo o seu café da manhã, ou seja, tudo que você for consumir no café da manhã. Então se for só o pão e o queijo, você sabe que ali tem 12 gramas de carboidrato, de acordo com o aplicativo ou com a tabelinha que você está utilizando. Se a sua relação insulina-carboidrato é 1:15, então você pode aplicar 1 unidade de insulina para aquele carboidrato, para aquela refeição que vai funcionar bem. Agora, digamos que você vai comer mais, opa, eu vou comer mais 2 ovos e vou comer 2 pães. Então, de acordo com a minha pesagem, de acordo com o que eu pesei ali no meu café da manhã, tem 30 gramas de carboidrato. Se a minha relação insulina-carboidrato é 1:15, então eu vou precisar aplicar 2 unidades de insulina para cobrir aquele café da manhã. E como que eu vou saber se funcionou? Eu vou medir a glicemia antes do café da manhã, contar carboidratos, aplicar insulina, comer e vou medir 2 horas após a refeição, para quem não usa Libre, por exemplo, 2 horas após a refeição e ver como vai estar a glicemia. Se ela não tiver variado, aumentado mais do que 30 pontos, significa que está legal, que funcionou bem. Se a glicemia tivesse mantido na meta, significa que funcionou bem. Mas lembrando, eu preciso contar os carboidratos, aplicar a insulina, aguardar ali no máximo uns 15 minutinhos para a insulina começar a agir, para então comer. E eu faço isso para todas as refeições. Vou almoçar, eu vou pesar a quantidade de arroz, pesar a quantidade de feijão, pesar a quantidade de salada, de carne, informar no aplicativo ou olhar na tabelinha, descobrir quanto de carboidrato tem ali, então contar quanto de carboidrato tem ali, somar o carboidrato de cada alimento que eu estou consumindo e com base nisso, eu tenho ali, vou consumir 60 gramas de carboidrato nessa refeição. Então a minha relação insulina-carboidrato é 1:15, eu vou precisar aplicar 3 unidades de insulina. Seria isso? 1:15, vou precisar aplicar 4 unidades de insulina para um prato de 60 gramas de carboidrato. É assim que funciona a contagem de carboidrato. E o que acontece nisso? Você ganha mais estabilidade glicêmica, porque não vai ter insulina sobrando e nem insulina faltando, você está usando justamente a quantidade de insulina que precisa para aquela refeição que você está fazendo. Você ganha mais liberdade, porque se hoje você quiser comer arroz, você vai contabilizar o arroz naquela contagem e aplicar a insulina para ele. Se amanhã você não quiser comer arroz, você vai contar do mesmo jeito e vai contabilizar e aplicar a insulina de acordo com a refeição que você vai comer amanhã. Ou seja, você não fica refém de um padrão alimentar, ou seja, de ter que comer sempre a mesma quantidade, porque senão sofre com hipo ou hiperglicemias. Então você ganha mais liberdade. E como a variação glicêmica diminui muito, você também ganha mais qualidade de vida, porque não fica sofrendo com os sintomas de hipo e hiperglicemia. Thales, então é só isso? É só eu fazer isso que a contagem de carboidrato vai funcionar? Não, existem algumas peculiaridades que nós gastaríamos muito mais do que um vídeo aqui no YouTube para te explicar. Por exemplo, existe mudança de relação insulina-carboidrato de acordo com o horário do dia. Às vezes a minha relação insulina-carboidrato pela manhã é uma, pela tarde é outra e à noite é outra, então eu preciso saber ajustar isso também. Existe a contagem de macronutrientes e não só de carboidrato, ou seja, de proteína e gordura. E então, o interessante é que ou o seu endócrino ou o seu nutricionista te ensine essa contagem de forma mais detalhada, ou que você faça um curso, como por exemplo o curso do Fred Prado, do Vida de Diabético, que é um excelente curso. Inclusive eu aprendi a contar carboidratos pelo curso do Fred.
Ah, Thales, como funciona essa questão de contagem de macronutrientes? Bom, o macronutrientes, ou seja, proteína, gordura e carboidrato. O macronutriente que mais impacta na nossa glicemia é, sem dúvida, o carboidrato. Por isso que aprender a contagem do carboidrato primeiro já muda totalmente o jogo no seu tratamento. Porém, proteína e gordura também impactam na nossa glicemia. E a contagem e a correção desses dois macronutrientes são um pouco diferentes. Porque, apesar de impactar na nossa glicemia, eles impactam de forma diferente, então em nível diferente e em tempo diferente. Por isso que você precisa aprender a fazer a contagem e correção de proteína, contagem e correção de gordura. Mas isso é papo talvez para um curso ou para o seu nutricionista te explicar, até porque nem todas as pessoas precisam corrigir proteínas e gorduras e nem todas as pessoas sofrem com um grande impacto desses macronutrientes. Mas como eu já disse, aprender só a contagem de carboidratos já vai mudar, já vai levar seu tratamento para um outro patamar. Você vai ganhar em melhora glicêmica, em liberdade e qualidade de vida. Então, se você gostou desse vídeo e te ajudou a clarear um pouco mais sobre o que é contagem de carboidratos, deixa o seu like aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro de tudo que nós compartilharmos por aqui. E se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar a esclarecer essa dúvida. Se tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos também, pode deixar aqui embaixo que eu estou sempre lendo os comentários e quem sabe a sua dúvida, a sua sugestão não vira o vídeo da próxima semana. No mais, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.